Olá, está começando mais um programa Café com Deus. Para mim é uma satisfação poder estar aqui com você. Talvez vocês já tenham me visto aqui com Adalto, com Enio, e hoje estou aqui de novo no programa Café com Deus para falarmos mais da Palavra de Deus. E eu acho que o assunto que nós vamos entrar hoje na Bíblia é um assunto que vai chamar a sua atenção, assim como tem chamado a minha atenção, dos irmãos aqui do Café com Deus, também vai chamar a sua atenção. E hoje eu queria falar com você que já tem o Senhor, que é um cristão, de um problema que pode acometer a mim, acometer a você, que é a apatia espiritual. Talvez você já tenha passado por isso, ou está passando, de perder a vontade de buscar o Senhor, de perder a vontade de ler a Bíblia, de orar. Isso é uma coisa muito séria e muito grave. É talvez uma doença. Assim, quando você fica doente, qual que é o primeiro sintoma? Muitas vezes é você perder o apetite, perder a força, perder a vontade de fazer as coisas. E espiritualmente conosco acontece a mesma coisa. Nós perdemos a vontade de estar na presença de Deus. Então, para começar sobre esse tema, eu queria ler um texto que está em Mateus 24, o versículo 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse versículo aqui, o Senhor Jesus, um pouco antes aqui, ele estava falando para os discípulos do final dos tempos. E o final dos tempos é o que nós estamos vivendo hoje. Será que você já não viu isso acontecer no seu meio, na igreja que você congrega, do amor se esfriar? Mas esse amor aqui que o Senhor fala aqui, não é esse amor que a gente conhece, amor pelos amigos, pela esposa, pelos filhos, é o amor pelo Senhor, um amor por Deus. Isso já não aconteceu com você? Você às vezes já não ficou frio? E o Senhor, ele fala aqui que se por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Presta bem atenção, esse quase todos aqui não é menos que a metade, vamos supor, de 10, 2. Quase todos são quase todos. Talvez de 10, 8. 8 o amor vai se esfriar. E agora eu pergunto, por que o amor tem se esfriado? Por que o amor ao Senhor tem se esfriado? Esse amor aqui é o primeiro amor, é aquele amor que a gente ama o Senhor quando nos convertemos. Por que isso tem acontecido? O livro de Apocalipse, amados, é um livro de revelação. E ele revela as coisas que irão acontecer no final dos tempos. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 1. É algo muito interessante aqui, que quando Deus começa a revelar Apocalipse para o apóstolo João, ele começa a mostrar tudo o que aconteceria nos dias de hoje. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Mas Deus revela aqui para João as coisas que aconteceriam, que estão acontecendo. Nós temos visto tantas coisas acontecendo, principalmente aqui no Brasil, toda essa instabilidade política, instabilidade econômica, todas as coisas que nós nos apegamos, nossos fundamentos, não estão sendo abalados? Então Deus, ele mostra que essas coisas tinham que acontecer e tem acontecido hoje. E Apocalipse capítulo 1 é interessante porque Deus mostra para João uma visão e ele fala assim, quer ver? Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Vou ler para vocês. Aqui é João falando, tá? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí que ele fala as igrejas, aí no capítulo 12, no versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aqui mostra o seguinte, esses 7 candeeiros aqui tipifica a igreja hoje. A igreja no todo, a igreja no geral, não é uma denominação A ou B, a igreja na terra. E aqui João vê que o Senhor, ele está andando no meio dos candeeiros. O que isso significa? Que ele está nos olhando, ele está sondando o nosso coração, o meu, o seu, olhando o que nós temos feito, olhando o que nós não temos feito. E hoje, quando o Senhor olha para a terra, olha para a igreja, ele encontra muitos nessa situação de frieza espiritual, apáticos, aquém ao Senhor. E qual que é a solução para isso? Qual que é a solução? Depois ele fala aqui no capítulo 2, eu não vou ler, ele começa falando para a igreja,
à igreja em Éfeso, ele fala: tem, porém, contra ti que abandonaste o meu primeiro amor. O que é abandonar? Eu já falei aqui que perder o primeiro amor é isso que aconteceu conosco, nós perdemos o amor pelo Senhor. Aí ele fala aqui que quando ele começou a andar no meio das igrejas, a primeira coisa que ele viu, o Senhor, que a igreja abandonou o primeiro amor. Aí eu faço uma pergunta: será que você abandonou o primeiro amor? Será que eu abandonei o primeiro amor? O que é abandonar o primeiro amor? Não é você perder o primeiro amor. Abandonar é você deliberadamente deixar. Será que nós temos deixado o nosso amor genuíno pelo Senhor? Será que nós temos trocado? Quando você abandona algo, você abandona e troca. Eu deixo aqui esse objeto deliberadamente. Eu sei que ele está aqui, ele vai ficar aqui, fui eu que deixei. Mas eu abandonei, eu não quero mais. E aqui o Senhor fala: olha, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Será que você abandonou o amor pelo Senhor? Será? Vamos fazer essa pergunta hoje, né? Eu queria, então, antes de a gente começar, fazer uma oração, porque o Senhor é aquele que pode trazer a cura. O Senhor pode trazer de novo a nossa vontade de buscá-lo, a nossa vontade de estar na sua presença. Vamos orar, então? Senhor Jesus, Senhor, agora, nesse momento, Senhor, nós buscamos, Senhor, a tua presença. Senhor, e assim como aqueles que estão nos assistindo, a mim, Senhor, se nós perdemos o primeiro amor, se nós deixamos de amar o Senhor como no início, Senhor, agora, Senhor, eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor venha nos socorrer. Senhor, vem sondar nosso coração, vem nos prescrutar e, Senhor, mostra-nos aonde nós temos caído, aonde nós abandonamos o Senhor. Senhor, traz de volta, Senhor. Traz de volta em nós o desejo de buscar o Senhor. Amém. Bom, então, aqui nós vemos que muitas vezes isso não está relacionado com pecados ou você se desviar. Isso aqui, amados, isso aqui é para quem está na igreja, quem está servindo o Senhor. Mas o Senhor aqui, sondando as igrejas, andando no meio das igrejas, só Ele que pode prescrutar o fundo do nosso coração e ver se o nosso amor por Ele ainda é como no princípio. Agora eu quero falar de Jesus. Jesus, ele foi um modelo para nós, né? De alguém que entendeu corretamente o que o Pai queria e pôde suprir todas as necessidades do Pai. No início do ministério de Jesus, eu vou querer ler para vocês o Evangelho de Mateus. Jesus, acho que todos conhecem essa história, que ele é tentado no deserto. Antes dele começar o ministério dele, ele vai fazer um jejum no deserto de 40 dias, né, e 40 noites. E lá ele ficou 40 dias sem comer, sem beber, e ele é tentado por Satanás, né, o adversário, o diabo. E 3 coisas que a gente precisa prestar atenção aqui, que tentaram Jesus. Olha, vou falar uma coisa para você. Quando Satanás foi tentar Jesus, a única coisa que ele queria era que Jesus reconhecesse que ele tinha poder, que Jesus reconhecesse que ele estava sobre todas as coisas. E o mais interessante é que Jesus não fez nada disso. Satanás tentou Jesus com 3 coisas. A primeira, Jesus estava com fome, aí Satanás falou com ele assim: olha, você tem poder, dá ordem a essas pedras que se transformem em pães. Isso aqui tem algum problema? Isso tem algum problema, principalmente para o Filho de Deus? Qual que é o problema nisso aqui? Aparente não tem nenhum problema, né? Olha, é uma coisa legítima, transforma essas pedras em pães. O Senhor não caiu nessa. O Senhor vai e fala para Satanás: olha, nem só de pão viverá o homem. Então Satanás leva Jesus ao pináculo do templo na cidade santa e mostra outra coisa para ele. Fala: olha, se você é verdadeiramente filho de Deus, se joga daqui e dá ordem aos seus anjos que eles te sustentarão. Isso também não é uma coisa ruim, uma coisa mal? Veja que Satanás não tentou Jesus com nenhum pecado, com nenhuma coisa grosseira contra Deus. Aí, o que Jesus fala para Satanás? Olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E em terceiro lugar, Satanás pega Jesus, leva ele até um alto monte e fala: olha, e mostrou para ele todos os reinos do mundo. E falou: olha, tudo é meu, todos esses reinos, toda a glória desse mundo é minha. Se você se prostrar e me adorar, eu dou a você. Aí Jesus fala para ele: olha, adorarás só o Senhor teu Deus. Agora eu quero aqui, isso aqui é a história que a gente conhece. Eu quero então entrar no sentimento desses 3 pontos aqui, para a gente relacionar isso aqui, como isso está relacionado com perder o primeiro amor ou trocar o primeiro amor. A gente então, no próximo bloco, a gente continua falando desse assunto.
Olá, meu amigo, minha amiga, nossos amados telespectadores. Nesse mês de maio, dias 21 e 28, nós estaremos com uma palavra especial dentro do livro de Apocalipse, dentro dos dias finais que nós estamos vivendo nessa era. Nós contamos com a sua presença. Esteja aqui conosco no Espaço Café com Deus, sábados, a partir das 19h30, nós já estaremos aqui para essa grande festa. Venha participar conosco, venha participar do trono da graça, do trono da justiça eterna de Deus e do trono de vida e alegria e abundância e cura para todos os povos. Venha receber a sua bênção também. Contamos com você. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Immobile Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. Estamos de volta com o nosso segundo e último bloco do programa Café com Deus. No primeiro bloco, nós vimos aqui num panorama geral o que muitas vezes tem acontecido com os filhos de Deus, que é se esfriar espiritualmente, perder a vontade de buscar o Senhor. E talvez nós façamos isso de uma forma mecânica por um dia, uma semana. Muitas vezes nós ficamos nessa situação por anos. Nós servimos na igreja que nós estamos, nós temos os ministérios, mas nós precisamos, nesses últimos dias, atentar para uma coisa. O nosso coração ele está fundamentado no primeiro amor ou não? Então, no primeiro bloco, nós falamos aqui que no início do ministério de Jesus, ele foi levado ao deserto, para jejuar e orar, e lá ele foi tentado por Satanás. E nós vimos que Satanás tentou Jesus com três coisas. Três coisas. E o que eu mostrei aqui, que eu vejo aqui, que não são coisas pecaminosas, coisas grosseiras, são coisas legítimas. Então, a primeira coisa que nós falamos de que Satanás foi tentar Jesus, a transformar as pedras em pão, isso está relacionado com o quê? Com a nossa subsistência, com o nosso trabalho. Nós temos que trabalhar, temos que ter dinheiro para comer, pagar nossas contas. Depois Satanás tentou Jesus, levando ele para o pináculo do templo. Isso significa o quê? Que o templo ali, o pináculo do templo, na Cidade Santa, era o centro da religião ali. Aí isso mostra para nós a religião. Será que muitas vezes a religião também tem ocupado o nosso coração? E depois Satanás mostra para Jesus todo o mundo e a glória deles e oferece para Jesus. Então, o que eu quero relacionar aqui é o seguinte. Três coisas na nossa vida, que é trabalho, subsistência, o mundo religioso e nosso ego. Muitas vezes, isso disfarçado de coisas legítimas a Deus, podem, no nosso coração, roubar o lugar do Senhor. Será que você tem trocado o primeiro amor pelo Senhor pela religião, pelo status que você tem na igreja, pelo seu cargo, pela admiração que as pessoas têm por você? Será que isso tem roubado o seu coração? Será que o seu trabalho tem roubado o seu coração? Será que você tem confiado demasiadamente no seu esforço? Será que o ego, o seu desejo de conquistar as coisas tem roubado o seu coração? Olha, nada disso aqui são coisas pecaminosas, grosseiras, mas a gente precisa ver que todas essas coisas podem tomar o lugar do Senhor. Ele precisa ser o primeiro no nosso coração. Então, o que Satanás quis fazer aqui com o Senhor, quis oferecer para ele uma troca. Olha, vamos trocar aqui, ó. Se você é o Filho de Deus, troca aqui, ó. E o Senhor não entrou nessa. Ele não caiu nas armadilhas de Satanás. Então, a lição que eu tiro disso aqui, amados, é a seguinte. O nosso coração, ele precisa estar puro. Nós mesmos não conseguimos entender e prescrutar. É por isso que nós precisamos todo dia nos esvaziar do que nós achamos, do que nós pensamos, dos nossos pensamentos e buscar o Senhor, invocando o nome do Senhor para Ele prescrutar o nosso coração. Nós precisamos ter cuidado. Todas essas coisas podem trocar o lugar do Senhor em nosso coração. E nesse programa eu queria dar aqui uma ênfase especial à parte religiosa. Sabe por quê? Porque isso é a parte mais sutil. E como que isso pode tomar o lugar de Deus no nosso coração? Isso parece muito contraditório, né? Como que alguma coisa que eu estou fazendo para Deus pode tomar o lugar dele no meu coração?
Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos fazendo de acordo com o que nós achamos, com o que nós queremos. E qual que é a nossa real motivação? Eu queria contar uma história para vocês do povo de Israel. O povo de Israel, todo mundo conhece essa história, tem até os seriados aí do povo de Israel, o povo hebreu que estava ali no Egito. Eles ficaram ali 400 anos escravos, né? E depois desses 400 anos, eles clamando ao Senhor e buscando, e Deus então resolve livrá-los, tirá-los daquela situação de escravidão. Eu queria ler com vocês uma passagem em Êxodo 19. Todo mundo conhece essa história de Moisés, que Moisés libertou o povo do Egito. Aí tem aquela história das 10 pragas, que Faraó endureceu o coração, mas aí Deus mandou as 10 pragas, eles foram libertos, passaram pelo Mar Vermelho, viram todos os sinais e prodígios que Deus fez através de Moisés para libertá-los. Então o povo passou o Mar Vermelho e estava livre no deserto. Então Deus chama Moisés até o monte, e Deus aqui vai começar a conversar com Moisés. Então no capítulo 19 de Êxodo, versículo 3, assim que eles saíram do Egito, aconteceu o seguinte: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, ou seja, o Senhor chamou a Moisés: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás ao filho de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim. Então Deus está falando aqui para Moisés: olha, vocês foram testemunhas, vocês viram o que eu fiz por vocês. Tirei vocês do Egito, os libertei e trouxe vocês até mim. Aí ele começa aqui no versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que coisa bonita que Deus falou para Moisés, né? Deus libertou o povo do Egito e fala: olha, agora eu vou cuidar de vocês. Vocês serão propriedade peculiar minha. Eu tenho uma aliança agora com vocês. Vocês serão reino e sacerdote. Toda a terra é minha e eu vou cuidar de vocês. Agora presta atenção num ponto muito, muito interessante e que talvez nós não damos muita atenção. Continuando aqui, né? Aí no versículo 7 fala assim: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então Moisés desceu de lá e falou: olha, foi isso que Deus mandou falar para vocês. Eu vou cuidar de vocês, eu vou suprir tudo que vocês precisam, toda a terra é minha. E vocês agora vão ser o meu povo, minha nação santa, meu reino e sacerdote. Aí no versículo 8, olha o que acontece. Então o povo respondeu a uma só voz, o povo respondeu: tudo que o Senhor falou, faremos. Agora presta atenção numa coisa. O que Deus mandou eles fazerem? Nada. Deus falou que Ele faria. Deus não falou nada para o povo fazer. Ele falou: eu vou cuidar de vocês, vocês serão minha nação santa, propriedade peculiar, reino e sacerdote. Eu vou fazer por vocês. Aqui que o povo fala: tudo que o Senhor mandou, nós vamos fazer. Sendo que Deus não havia mandado eles fazerem nada. Agora, qual que é a lição que a gente tira disso aqui? Muitas vezes, quando nós vemos o Senhor fazer alguma coisa, muitas vezes através de nós, na igreja, com as pessoas, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência, você queira ou não, isso acontece comigo, isso acontece com você. A nossa tendência é nos ensoberbecermos. É isso mesmo. Você não fica, às vezes, orgulhoso? Você fez uma pregação, pessoas se converteram, a igreja está enchendo. Ora, isso não traz orgulho? Isso é normal, isso acontece comigo, isso acontece com você. Mas esse sentimento de orgulho, de querer fazer as coisas, é o pior dos sentimentos. Sabe por quê? Porque esse foi a primeira coisa que Satanás, antes de ser Satanás, quando ele era Lúcifer, ele era um anjo, de todas as castas dos anjos, ele era o principal, ele estava abaixo de Deus e ele governava o mundo inteiro, o universo inteiro. E o que aconteceu? Por toda a glória que ele tinha, ele se ensoberbeceu e falou o seguinte: ora, eu vou subir até o mais alto céus e vou estar sentado no trono ao direito de Deus, porque eu sou igual a Ele, eu serei semelhante ao Altíssimo. Por que ele sentiu isso? Por causa das maravilhas que ele fazia e todos os atributos que Deus deu a ele, o fez sentir isso. Isso aqui aconteceu com o povo de Israel.
Eles viram a maior nação da terra, na época, que era o Egito, ser totalmente devastada por hebreus escravos. Eles falavam, nossa, nós estamos com a bola toda, o que é isso? Nós somos o melhor povo. Então, aí eles falaram, tudo que o Senhor ordenou, nós vamos fazer. Agora, a partir desse versículo 8, essa resposta aqui mudou completamente a história do povo de Israel. Mudou para pior. Sabe por quê? Porque essa raiz de orgulho, essa raiz do ego aqui, que estava no coração deles, isso aqui é um sinal que eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles perderam o primeiro amor e isso trouxe graves consequências, sérias consequências. Isso redundou, amados, em 40 anos prostrados no deserto. 40 anos. E por fim, mais adiante, isso 2000 anos depois, isso redundou na morte do Filho de Deus. Porque foram essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, que matou Jesus. É triste, né? Mas isso é por causa de quê? De perder o primeiro amor. Você perde o primeiro amor, na verdade você troca, foi o que nós falamos no início. Você troca o primeiro amor, você abandona, deixa deliberadamente, abandona e troca por outra coisa. O que o povo de Israel aqui trocou? Eles trocaram, eles nem perceberam, mas eles trocaram a confiança plena em Deus no que talvez eles poderiam fazer. Ora, Deus havia falado que seria uma maior nação, seria um povo que reinaria sobre a terra. Então, talvez para que então confiar plenamente em Deus? Ou seja, eles trocaram e veio o orgulho, veio o ego. E tudo na terra de ruim. Olha, eu vou repetir aqui, falar com temor e tremor. Tudo que nós vemos acontecer de ruim é por causa desse sentimento terrível que é o orgulho. Nós estamos terminando o programa de hoje, mas amanhã nós continuaremos sobre esse assunto e eu creio que tanto a mim e a você nós seremos muito edificados. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe e até amanhã. Olá, meu amigo, minha amiga, nossos amados telespectadores. Nesse mês de maio, dias 21 e 28, nós estaremos com uma palavra especial dentro do livro de Apocalipse, dentro dos dias finais que nós estamos vivendo nessa era. Nós contamos com a sua presença. Esteja aqui conosco no Espaço Café com Deus, sábados, a partir das 19h30, nós já estaremos aqui para essa grande festa. Venha participar conosco, venha participar do trono da graça, do trono da justiça eterna de Deus e do trono de vida e alegria e abundância e cura para todos os povos. Venha receber a sua bênção também. Contamos com você.